Pessoal, nós realizamos um inventário de uma empresa comercial, como eu já havia dito, né? O primeiro inventário que nós fizemos é este inventário aqui. Foi este inventário. Nosso primeiro inventário. Nosso segundo inventário, nós fizemos o inventário de uma empresa prestadora de serviço, nomeadamente o centro de formação. Nós achamos todos os elementos patrimoniais, nós fizemos o reconhecimento dos bens e direitos, ou seja, fizemos o reconhecimento do ativo e passivo, visto que no inventário nós só estudamos ou só enquadramos a classe 1, 2, 3 e a classe 4, certo? Nós não agregamos o resto, classe 5, classe 6, classe 7, classe 8, não fazem parte do inventário, não entram no inventário, entendido? E nós estudamos também que estudamos a teoria do balanço. Nós vimos que o balanço está dividido em duas partes, né? Temos aqui o lado esquerdo, ou seja, o lado do ativo, e o lado direito, o lado do passivo. No lado esquerdo, nós agregamos o ativo não corrente, agregamos o ativo, certo? Nós estudamos que o ativo está dividido em duas partes. Ativo não corrente e ativo corrente, certo? Nós temos aqui as definições do ativo não corrente, nós já estudamos isso. E temos também as definições do ativo corrente, né? Existências, contas a receber. Nós vimos que as classes que nós podemos agregar no ativo são a classe 1, 2, 3 e a classe 4. Já no lado direito do nosso balanço, nós temos o nosso capital próprio e passivo, né? Primeiro, nós agregamos a classe 5. Vamos procurar todos os elementos patrimoniais que estão contidos na classe 5 e agregamos no lado direito. Temos também a classe 3. Nós, quando estudamos sobre o passivo, nós vimos que o passivo está dividido em duas partes, passivo não corrente e passivo corrente. Então, nós aqui fizemos a mesma coisa. Nós agregamos, ou seja, dividimos o passivo em duas partes, passivo não corrente e o passivo corrente, que na verdade as duas são a classe 3, entendido? Certo. Então é isso, pessoal, nós temos aqui a equação fundamental da contabilidade, ou seja, a fórmula mais importante da contabilidade, que é ativo igual a capital próprio mais passivo. Muito fácil, essa fórmula é a fórmula mais fácil da contabilidade, é só ativo igual a capital próprio mais passivo. E temos aqui a estrutura do balanço, balanço horizontal. Nós hoje faremos o balanço horizontal e vertical, certo? Nós temos aqui o balanço horizontal, temos as contas, descrição, valor, código de contas do capital próprio passivo e o valor do capital próprio passivo, certo? E temos aqui na vertical, que é a mesma coisa, né? Na aula passada nós estudamos também que o balanço é um documento obrigatório. Nós não estamos a falar sobre classificação de bens e direitos, não estamos a falar sobre o inventário, certo? Que não são documentos obrigatórios, mas já é de lei, né? De acordo com o artigo 51º da lei que altera o Código do Imposto Industrial, na aula passada nós estudamos que os contribuintes do regime geral do imposto industrial. Pessoal, nós vamos falar sobre o imposto industrial detalhadamente nas próximas aulas, né? É o imposto industrial, imposto sobre o rendimento, ou seja, imposto sobre os lucros, certo? Nós estudaremos detalhadamente nas próximas aulas, mas o artigo 51º diz assim: os contribuintes do regime geral do imposto industrial submetem eletronicamente, nos termos regulamentares, ou apresentam anualmente, até o último dia útil do mês de maio, na repartição fiscal competente, uma declaração modelo 1 duplicado, ou seja, uma fica conosco e a outra para eles. Sim, é isso. A declaração modelo 1 do imposto industrial deve ser entregue obrigatoriamente sob a pena da sua não recepção pela repartição fiscal, acompanhada de quê? Dos documentos que nós precisamos elaborar, ou seja, acompanhada da demonstração de resultado por natureza, demonstração de fluxo de caixa, balanço, balancete da razão e balancete geral analítico, antes e depois dos lançamentos de retificação ou regularização e de apuramento dos resultados do exercício, e respectivos anexos, devidamente assinados pelo contabilista responsável pela sua elaboração. Então nós vimos aqui o quê? Que o balanço é um documento obrigatório, né? Pessoal, nós vamos estudar sobre todos os documentos que estão aqui. Demonstração de resultado por natureza, demonstração de fluxo de caixa, balanço, balancete de razão e balancete geral analítico antes e depois dos lançamentos de retificação ou regularização
e apuramento dos resultados do exercício. Esses são os documentos mais importantes que nós precisamos emitir, precisamos compreender. Então é isso, pessoal, esses são os documentos mais importantes que nós precisamos elaborar. Como eu já disse, precisamos emitir, precisamos compreender devidamente o balanço numa primeira fase. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Contabilidade e Finanças ou Geral. Lembrando que hoje faremos o primeiro exercício, o exercício número 1, Balanço Inicial Analítico de uma Empresa Comercial. É a nossa quinta aula. Eu que me falo, sou a Leslie Falcão. Presley, pessoal, Presley. Lembrando que nas aulas passadas nós estudamos sobre inventário, nós realizamos o exercício de 2 inventários. O primeiro inventário de uma empresa comercial, o segundo inventário de uma empresa prestadora de serviço. Então é isso, pessoal, estamos a prestar serviço de contabilidade de altura para vocês, se vocês quiserem organizar a contabilidade da vossa empresa, ou constituir uma empresa, ou fazer análise econômica e financeira para a vossa empresa. Nós estamos disponíveis 24 sobre 24 horas por dia. Nós temos aqui o nosso vídeo publicitário dos nossos serviços. Então é isso, pessoal, vamos diretamente ao nosso vídeo. Olá, caros empresários. Pretende criar a sua empresa e preparar um relatório modelo 1? Aposto que sim. Com os nossos serviços de criação de empresa, contabilidade, fiscalidade e análise econômica e financeira. Lembre-se que a qualidade das informações financeiras de sua empresa definem o seu rumo. E não faça contabilidade para o fisco. Faça para a gestão e planificação de sua empresa. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Não hesitem, entre em contato conosco, nós estamos sempre disponíveis. Pessoal, vamos diretamente à nossa aula Balanço Inicial Analítico de uma Empresa Comercial. Então é isso, pessoal, temos aqui a informação da nossa empresa, ou seja, hoje, como eu já disse 1000 vezes, hoje vamos fazer o nosso primeiro exercício do balanço inicial analítico. Na próxima aula nós faremos um balanço sintético. Então, o balanço que nós faremos hoje será um balanço horizontal e vertical de uma empresa comercial. Nós temos aqui, no dia 1 de janeiro de 2019, a empresa Terra Fértil LDA, que se dedica à atividade, ou seja, que se dedica, quando estamos a falar aquilo que a empresa se dedica, estamos a falar sobre atividade social, né? Atividade social é aquilo que a empresa faz. Qual é a atividade operacional da empresa? Nós, quando falamos sobre a classe 8, o resultado, nós vimos a atividade operacional, né? O resultado operacionais. Temos atividade operacional, depois vamos achar o nosso... Temos atividade operacional, depois vamos achar o nosso resultado operacional, certo? Certo. A atividade social está ligada àquilo que a empresa se dedica. Se presta serviços, se comercializa, se produz, certo? Dúvida? Nenhuma. Então, que se dedica à comercialização de bens alimentares. Então, a nossa empresa tem atividade social à comercialização de bens alimentares, né? Apresentou os seus elementos patrimoniais no ano corrente, ou seja, no ano de janeiro, no ano de 2019, no dia 1º de janeiro, nós tivemos, a nossa empresa teve esses elementos patrimoniais, né? Edifício para arrendamento da Latona, terreno Benfica 10 hectares, novo edifício sede da empresa Terra Fértil em construção, edifício comercial administrativo, equipamento administrativos, 500 caixas de coxas de frango, 800 sacos de arroz, 150 caixas de óleo vegetal, 145 caixas de azeite galo, despesas de constituição da empresa, marcas e patentes, empréstimo obtido de médio e longo prazo no Banco BAE, fornecedores correntes, imposto sobre os lucros, IRT, empilhadora para a organização das mercadorias e armazém, clientes correntes, empréstimo de curto prazo no Banco Wambo. Então, esses, pessoal, são os elementos patrimoniais que nós precisamos constituir. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui a nossa representação gráfica do nosso balanço. Nós precisamos constituir um balanço com aqueles elementos patrimoniais. Pessoal, lembrando que precisamos aplicar o Plano Geral de Contabilidade. Nós temos aqui, né? Primeiro nós temos o código, né? Depois, Descrição. então é isto, pessoal. Nós temos aqui o nosso balanço, a estrutura do nosso balanço. Nós precisamos agregar todos os elementos patrimoniais contidos na nossa tabela, certo? Nossos pedidos. Então é isso, pessoal. Lembrando que nós já não faremos um reconhecimento dos nossos elementos patrimoniais. Nós agora vamos fazer tudo de cabeça, né? Até porque nós já estudamos o Plano Geral de Contabilidade e eu tenho a convicção que vocês já entenderam sobre o Plano Geral de Contabilidade, já estudaram sobre o plano, né? Porque nós repetimos várias e várias vezes, tivemos até uma aula especial, ou seja, uma aula de 23 partes sobre o Plano Geral de Contabilidade. Todas as contas que estão aqui não são contas estranhas, são contas que nós já estudamos, certo? Certo. Então nós temos aqui o nosso primeiro elemento. Sempre no balanço nós precisamos começar pela classe
Hum, Ou seja, precisamos começar pelo pelo ativo. ativo. Pelo ativo, certo? Ativo, Não corrente. ativo não corrente. Uma nota muito importante, pessoal, para nós elaborarmos o nosso balanço nós precisamos apenas a classe 1, a classe Sim. 6, certo? 6. 6. Mas o proveito e ganho por natureza vão entrar no balanço, por exemplo. Tá atenta, tá atenta. Para tudo aí! Então, nós só precisamos da classe 1 à classe 5, certo? Certo. Pessoal, nunca se esqueçam disso. Para nós fazermos o nosso balanço, nós apenas precisamos dessas classes. Classe 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, precisamos de meios fixos de investimento, existência, terceiros, meios monetários, capital, próprio e reserva, né? Uhum. E precisamos também de duas contas da classe 8, de resultados, ou seja, resultado líquido do exercício e resultado transitado. Quando nós estivermos a estudar sobre um balanço com reservas legais, um balanço com resultado transitado, um balanço com capital social e um balanço que nos pede para nós acharmos o resultado líquido do exercício, nós utilizaremos a conta, ou seja, utilizaremos a classe 8, resultados, certo? Isso no balanço. No balanço. Então, pessoal, o balanço que nós faremos hoje é apenas um balanço simples, um balanço que nós vamos achar apenas o capital próprio. Já nas próximas aulas, nós estudaremos um balanço com reservas legais, resultado transitado, capital social e resultado líquido. Precisamos achar o resultado líquido do exercício. Esse balanço de hoje é um balanço muito básico, muito simples, muito fácil. Compreendido? Uhum. Então, é isso, pessoal, vamos voltar. Avançando, pessoal, nós temos o ativo não corrente. A primeira classe que está contida no nosso plano geral de contabilidade é a classe 1, né? Classe 1. Meios fixos e investimentos. Primeiro começa sempre pela meios fixos e investimentos. Se tiver, é claro, né? Se nós tivermos algum elemento patrimonial que esteja contido nessa classe. Tem sempre. Tem sempre. Mas na vida real, né? Nunca se sabe. Se não existir algum elemento patrimonial nessa classe, nós simplesmente ignoramos a classe, certo? Uhum. Como tudo funciona, né? Ou se não existir algum elemento numa determinada conta, nós ignoramos a conta. Sim. Então, temos meios fixos e investimentos. Primeira classe. Meios fixos e investimentos, temos a conta 11, né? A conta do primeiro grau. Imobilizações corpóreas, certo? É, corpóreas, né? Imobilizações corpóreas, vamos ver nosso plano geral de contabilidade. Classe 1, meios fixos e investimentos. Temos aqui a conta do primeiro grau, imobilizações corpóreas. Temos algum terreno, alguma imobilização corpórea, temos algum terreno e recursos naturais, nossos elementos patrimoniais. Edifício para arrendamento, terreno no Benfica 10 hectares. Temos terreno. Temos terrenos no Benfica, né? Uhum. Esse terreno no Benfica é um ativo. Consideramos como um ativo, né? Sim. É um ativo para a nossa empresa. Então, nós vamos registrar o nosso terreno, né? Temos aqui terreno 11.1, terrenos e recursos naturais, 11.1.1, terrenos em bruto, né? Sim. Mas já não vai ser necessário colocar a expressão que está lá nas demonstrações. Só podemos colocar terreno em bruto, só. Só o terreno em bruto, aqui não se complica muito, certo? Terreno em bruto, né? No valor de 250 milhões. 25 milhões, 25 né? milhões. 25 milhões. E 11.1 não poderia estar no código? Ah, depois vamos fazer isso, né? Quanto? 25 milhões, né? Sim. Pessoal, nós vamos colocar o código na respectiva coluna dos códigos, mas uma questão de organização, depois faremos isso. Avançando, nós temos mais algum elemento patrimonial? Temos algum terreno? Mais? Edifício, novo edifício, sede da empresa fértil, edifício comercial administrativo, equipamento administrativo. Não temos. Não temos. O que nos resta agora é seguirmos. Temos edifício e outras construções? Temos. Temos, né? Sim. Nós temos um novo edifício, ou seja, temos o edifício comercial e administrativo, né? Uhum. O novo edifício comercial e administrativo está no... qual é o valor? 35 milhões. Estou a falar de números hoje. Estou mal. Então, nós viemos para aqui, pelo nosso plano geral de contabilidade, lembrando que nós já estudamos o plano geral de contabilidade, né? Copiamos
este valor aqui, né? Este nome e colamos. Quanto é que temos? 35. 35 milhões. Tem mais algum elemento? Mas aí tem edifício para arrendamento em Talatona. Esse, É difícil para arrendamento em Talatona. sim. Consideramos também. Ou não? Também tem novo edifício sede da empresa Terra Fértil em construção. Sim, já estudamos sobre isso, né? Sim. Então, qual é o procedimento? Agora qual deles será o primeiro? Vamos chegar lá, vamos avançar, né? Temos aqui equipamento administrativo. Pessoal, vocês têm que avançar sempre com o plano geral de contabilidade. Temos mais algum elemento que nós podemos enquadrar Equipamento básico. ou seja, nos edifícios e outras construções? Temos. Qual? Novo edifício sede da empresa Terra Fértil em construção. Em construção, né? Sim. Está em quê? Está em construção. O que é que nós estudamos quando falamos sobre imobilizações em curso? Nosso plano geral de contabilidade. Voltando, nós vimos que... Então é isso, pessoal. Nós quando estamos a falar sobre a construção de algum imobilizado, né? Nós não consideramos como edifício comercial e administrativo, ou seja, nós não consideramos como um edifício completo, um edifício já construído. Nós consideramos a contabilidade quando temos uma obra em curso, nós consideramos como imobilização em curso, né? Sim. Aquela nossa nova sede está em construção, então nós registramos na conta 14.1 obras em curso. Nós já estudamos sobre isso. Então, nossa nova sede está em construção. Registramos na conta 14, né? Na conta 14.1, até durar a construção. Então, isso significa que todos os gastos relacionados à nossa sede enquadramos também na conta 14.1, né? Sim. 14.1. E já quando nossa sede estiver construída, completa, nós podemos fazer a transferência para a conta 11.2, certo? Consideramos um edifício e outras construções. Entendido? Entendido. Então, nós estudaremos como fazer a transferência de uma conta de 14.1, ou seja, de uma imobilização em curso, para a conta 11.2, edifício e outras construções. Dúvida? Nenhuma. Então, novo edifício sede da empresa Terra Fértil em construção, nós ignoramos. Como estamos a achar ainda os elementos patrimoniais que fazem parte da conta 11, vamos procurar ainda os elementos que fazem parte da conta 11. Né? Temos mais alguma coisa que faz parte da conta 11? Algum elemento patrimonial, né? Assim que está certo. Equipamento básico. Já que não temos nenhum edifício, vamos passar para equipamento básico. Temos algum equipamento básico? Temos equipamento básico aqui, né? Sim. Não, esse é equipamento administrativo. Equipamento básico, temos algum? Não temos equipamento básico. Pessoal, lembrando que nós já estudamos o plano geral de contabilidade, né? Não temos equipamento básico, então nós avançamos. Temos equipamento de carga e transporte? Não. Não temos, né? Não. Temos Então, empilhadora, organização das mercadorias em armazém, né? Temos aqui 1 milhão e quanto? 1.200.000. 1.200.000. Então, vemos aqui empilhadora. Empilhadora para a organização das mercadorias, temos aqui, consideramos como um equipamento de carga e transporte, já estudamos, né? 1.200.000. Temos algum elemento patrimonial que podemos considerar nessa conta? Nessa subconta, vá? Não. Não temos. Temos equipamento administrativo? Temos. Temos equipamento administrativo, né? Temos aqui equipamento administrativo, 500.000 kwanzas, né? Consideramos como ativo também, né? Sim. Consideramos como ativo. Então, pessoal, equipamento administrativo, já fizemos o registro, temos a conta equipamento administrativo, a conta 11.5.1, né? Ou se vocês quiserem, pode acrescentar aqui 01, né? É tudo igual, é tudo a mesma coisa.
Equipamento administrativo temos um valor de 500 mil kwanzas. Avançando no nosso plano geral de contabilidade, temos mais algum equipamento administrativo Não. que pode ser considerado? Não temos, certo? Então, avançamos no nosso plano geral de contabilidade. Temos tareas e vasilhames? Não. Temos outras imobilizações corpóreas? Outras imobilizações corpóreas temos? Não. Temos imobilizações incorpóreas? Temos. Hum, Marcas de patentes? Temos marcas e patentes, né? Uhum. E temos também despesas de constituição. Despesas de constituição, nós já estudamos sobre isso, né? Já. Despesa de constituição nós consideramos como ativo para a empresa, né? Consideramos como ativo. Pessoal, nós temos aqui dois elementos patrimoniais que fazem parte da conta 12, imobilizações incorpóreas, né? Uhum. Imobilizações incorpóreas, temos duas contas. Temos despesa de investigação e desenvolvimento. Temos três passos? Não temos. Temos despesa de investigação e desenvolvimento, também não temos, né? Uhum. Temos propriedade industrial e outros direitos e contratos? Temos. Temos. Pessoal, nós precisamos seguir a ordem, ou seja, a ordem do Plano Geral de Contabilidade, do menor número ao maior, né? Temos a 11, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.5.1, 12, né? E assim sucessivamente. Nós temos propriedade, vamos utilizar aqui a conta. Temos marcas e patentes, né? Marcas, nós já estudamos também sobre isso, marcas e patentes. Nós consideramos como ativo, ou seja, imobilização incorpórea, né? Certo. Imobilização incorpórea, já estudamos. Quanto? Não viu o preço. 500 mil kwanzas, né? Não me deixou o preço da propriedade industrial. Não, aqui, pessoal, aqui é a conta que representa, né? Ou seja, não é a conta de movimento. Nós quando estudamos sobre os movimentos, Pessoal, essa conta aqui não é uma conta de movimento. Nós quando estudamos sobre o desdobramento das contas, nós estudamos sobre tudo isso, né? Uhum. Nós vimos que as contas de movimento são as contas que nós acrescentamos sempre 1 ou 01, certo? Certo. Essas são as contas que nós precisamos movimentar. Tipo, temos aqui a 12.3, propriedade industrial e outros direitos e contratos, né? Nós não movimentamos essa conta, não adicionamos valor a essa conta. Nós precisamos criar uma subconta. Temos a 12.3.1 ou 01. Significa que essa é a conta que nós precisamos adicionar o valor. Dúvida? Nenhuma. Avançando. Avançando, pessoal, nós temos o que? Qual conta que se segue? Despesa de constituição, né? Despesa de constituição nós consideramos também como um ativo e imobilização incorpórea. Temos alguma despesa de constituição? Temos, né? Despesa de constituição. Temos aqui despesa de constituição, né? Que nós já havíamos registrado primeiro. Valor de quanto? 100 mil. Num valor de 100 mil kwanzas. Num valor de 100 mil kwanzas. No valor de 100 mil kwanzas. Temos mais algum elemento patrimonial que podemos registrar nessa conta? Não. Não. Então, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, vamos avançar, né? Vamos avançar. Temos algum investimento financeiro? Temos. Ou não? Qual é o investimento financeiro? Difícil. Temos algum investimento financeiro? Não. Não temos empresas subsidiárias, não temos empresas associadas, não temos outras empresas, não temos investimentos em imóveis, não temos fundos, não temos outros investimentos financeiros? Não. Não temos, certo? Então o que é que nós fizemos? Ignoramos, né? Passamos para a conta 14. Temos obra em curso? Temos edifício em curso, né? Mas nós temos investimento em imóveis, certo? Nós temos aqui, o que é aqui? Edifício para arrendamento em Talatona. No investimento em imóveis, o edifício é nosso, nós arrendamos. Sim. Investimento em imóveis, certo? Pessoal, nós já estudamos sobre essa conta. Nós vimos que
Pessoal, nós já estudamos sobre essa conta quando estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade. Nós vimos que investimentos em imóveis. Esta rúbrica destina-se a registrar os imóveis adquiridos que não se destinam a ser usados pela entidade ou nas operações por ela realizada. O conceito de imóveis pode revestir a forma quer de terreno, quer de edifício. Sempre que nós compramos um edifício para ser arrendado, desde que nós não iremos utilizar esse edifício para a nossa atividade corrente, né? Nossa atividade social, se nós vamos arrendar edifício, pode ser edifício ou terrenos, certo? Edifício ou terreno, nós consideramos como um investimento em imóveis. Fizemos um investimento em imóveis porque nós vamos receber rendas sobre esse investimento, certo? Certo. Nós já estudamos sobre isso. Então é isso, pessoal, avançando. Então é isso, pessoal. Nós consideramos edifício para arrendamento como investimentos em imóveis. Consideramos como investimentos financeiros e investimentos em imóveis, certo? Certo. Pessoal, lembrando também que, né, despesas de constituição nós consideramos sempre como ativo. Ativo não corrente, né? Porque nós já estudamos sobre isso. Nós vimos que Esta rúbrica destina-se a registrar as despesas iniciais de constituição e organização da empresa, bem como as despesas subsequentes relacionadas com a sua expansão, designadamente as despesas com o aumento de capital, estudo e projetos. é isso, pessoal. Sempre que nós estivermos a constituir uma empresa, vamos até o guichê único da empresa, toda a despesa que nós suportamos, consideramos como ativo não corrente na conta 12.4.1, certo? Certo. 12.4 para fazer o movimento. E só tem que ser no guichê único? Sim, guichê único é a entidade do Estado apropriada para a constituição de empresa, certo? Então, temos mais algum elemento patrimonial que nós podemos considerar como investimentos em imóvel, ou seja, investimentos financeiros? Não temos, certo? Não temos. Então, já que não temos, nós passamos agora, já que não temos nenhum já que não temos nenhum investimento financeiro ou investimento em imóveis, não temos fundos, não temos outros investimentos financeiros, não temos diamante, não temos ouro, não temos depósitos bancários do ativo não corrente, né? Pessoal, lembrando, estamos a falar do ativo não corrente. Todos esses elementos patrimoniais não se destinam à venda, mas são ativos fixos, né? Sim. Ou a serem comercializados num período superior a 1 ano. Entendido? Se nós tivéssemos diamantes, é investimentos financeiros, certo? Esses diamantes não seriam comercializados num período Superior a 1 ano. num período superior a 1 ano. Mas se tivesse se a nossa atividade social fosse a comercialização de diamante, ou seja, se nós tivéssemos algum diamante para ser comercializado a curto prazo, nós registraríamos no ativo corrente, né? Certo. Na classe 4, mesmo monetários. Então é isso, pessoal. Avançando, temos aqui imobilizações em curso. Temos uma obra em curso, né? Então, temos imobilização em curso. Então é isso, pessoal. Temos o nosso edifício que está em construção, né? O nosso edifício que está em construção, nós consideramos como Imobilizações em curso. imobilizações em curso. 50 milhões de kwanzas, né? Isso. 50 milhões. Temos mais algum elemento patrimonial que faz parte do ativo não corrente? O que nos restou? 50 caixas de frango, 800 sacos de arroz, 150 óleo vegetal, caixas de azeite, empréstimo obtido de médio e longo prazo, fornecedores correntes, imposto sobre os lucros, clientes correntes, empréstimo de curto prazo e depósito do BAE. Temos mais algum elemento patrimonial que faz parte do ativo não corrente? Não. Não temos, né? O que nós fizemos? Terminamos com o ativo não corrente. É isso. Terminamos com o ativo não corrente, ou seja, fizemos o total do ativo corrente, do ativo não corrente, né? O total do ativo não corrente, esse todo o valor, né? Ou seja, nós somamos todos os valores do ativo, né? Todos os valores do ativo nós somamos para nós acharmos o nosso ativo não corrente. Então, isso será igual. Nosso total do ativo será de 142 milhões e 300 mil kwanzas, certo? Esse mosquito não estava a me ferrar. Saiu aí. Só porque saiu aí estava a me ferrar? Se tu estava colando no teu braço. Assim eu vou discutir com o mosquito.
Então, o total do nosso ativo foi de quanto? 142.300.000 kwanzas. 142 milhões e 300 mil kwanzas. Então é isso, pessoal. Nós, na aula passada, nós estudamos, né? Quando vimos o lado esquerdo e o lado direito do balanço. Nesse caso, nós já achamos todos os elementos patrimoniais que estão contidos na classe em bens fixos e investimentos, do ativo não corrente, né? Uhum. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos agora achar todos os elementos patrimoniais que estão contidos no ativo corrente, ou seja, precisamos da classe 2, 3 e 4. Entendido? Uhum. Pessoal, nós temos aqui a definição de existências, conta a receber, disponibilidade, e nós já estudamos sobre isso. Então, nós precisamos do nosso ativo, né? Entendido? Uhum. Ativo, Ativo corrente. ativo corrente. Qual é a primeira classe do ativo corrente? Classe 2. Classe 2. A primeira classe do ativo corrente, existências, pessoal, nós já estudamos. Existências classe 2. Existências. Quanto de existência nós temos? De existência nós temos, né? 500 caixas de frango, certo? Uhum. 500 caixas de frango. Qual é a conta? Mercadorias. Mercadorias. Então, nós temos aqui a conta 26, né? Uhum. Mercadorias. Temos a conta 26, né? Temos a 26.1, mercadorias. Temos quanto? Caixas de coxa, né? Uhum. Caixas de coxas. Qual é o valor? 500.000. Caixa de coxa de frango, 1 milhão de kwanzas, né? Ah, tipo, 500 é a quantidade. É já a quantidade total. 1 milhão de kwanzas. Ah, já se somou. Já Tipo, multiplicou. multiplicou-se. Aqui não é como no inventário. Tá vendo? Aqui nós não temos Já está quantidades. tudo feito. Já está tudo feito. Uhum. Toda a informação já foi extraída do inventário, tá entendendo? Uhum. É muito fácil, muito simples. Muito fácil, muito simples. Toda a informação já foi extraída do inventário, é por isso que nós não precisamos achar as quantidades, nem o resto, tá vendo? Uhum. É basicamente isso. Não é? É isso. Saco de arroz, né? Temos 26.2. Saco de arroz, qual é o valor? 800.000. 800 mil. Mais algum elemento patrimonial? 150 caixas de óleo vegetal. 105. Qual é o valor? 200.000. 200 mil kwanzas. 26.200 3. mil, né? Uhum. 200 mil kwanzas. A 2 milhões. 200 mil. Mais algum elemento patrimonial que podemos considerar como existências? 145 caixas de azeite galo. 26.4. 4. 26.4. Qual é o valor? Não viu o preço. Do azeite galo? 350 mil, certo? Então é isso. Avançando, temos mais algum elemento patrimonial que podemos considerar como existências? Não, já não. Já não. Então, seguindo a ordem do Plano Geral de Contabilidade, já não temos nenhum elemento patrimonial que faz parte da classe 2, passamos para a classe 3. Entendido? Uhum. Terceiros, nós já estudamos sobre. A classe 3 é a única classe que nós podemos encontrar elementos patrimoniais do ativo e do passivo. Então, nós precisamos encontrar os elementos do ativo. Nós temos algum elemento patrimonial que faça parte da classe 3? Temos. Qual? Fornecedores correntes. Fornecedores correntes, certo? Empréstimo. Não, do ativo. Do ativo. Espera. Empréstimo de curto prazo. Não é isso não. Tem um empréstimo aí de médio e longo prazo. Não? Não. Tá aí. Qual? Empréstimo de médio e longo prazo obtido? Não, isso é passivo. Fornecedores correntes. Imposto sobre os lucros. Clientes correntes. Imposto sobre os lucros. É ativo. Não é passivo. Então, Clientes correntes. clientes correntes, certo? Sim. Temos aqui a classe 3, né? Classe 3. Terceiro. Temos clientes, né? Temos.
Vamos ver o nosso plano geral de contabilidade. Temos 31 clientes, conta do primeiro grau, certo? Uhum. 31.1 clientes correntes, 31.1.1 grupo. Então, nós precisamos da... Não grupo. Não grupo. 31.1.2.1, Ponto 2. né? Ponto Lembra? 2. 31.2.1. Entendido? Nacionais. Nacionais. Precisamos de nacionais. É isso. E Dúvida. se fosse para vir assim estrangeiro, viria uma empresa estrangeira? Cliente estrangeiro, sim. Nós, através dos documentos do contrato de compra e venda, nós, na descrição havia, fizemos uma venda, fizemos uma exportação, certo? Nosso cliente está no exterior. Sim. Íamos utilizar a conta 31.2.2 estrangeiros como nosso cliente. Ou seja, no nosso exercício nós vamos considerar o nosso cliente nacional, certo? Então, temos clientes correntes. Clientes correntes de quanto? 250 mil. O que isso significa? Significa que os clientes têm uma dívida para com a nossa empresa, Sim. certo? Certo. Eles têm que nos pagar esse valor de 250 mil, ou seja, em outras palavras, nós efetuamos uma venda a prazo ou a crédito, né? Nós já estudamos sobre isso, realizamos uma venda É a praticamente uma prazo. fatura. que eles têm que É uma fatura, é um quilap, certo? Ele tem que nos pagar esse valor. São nossos clientes. Temos mais algum elemento patrimonial que faça parte da classe 3? Ativo corrente? Depósito à ordem. Depósito à ordem, certo? Depósito à ordem faz parte da classe 3. Faz. Faz. Certo? Por isso que eu comecei a perguntar. Porque não faz, não faz. Faz ou não faz? Será? Ou eu não é. Aqui não tá mal, aqui não se Não percebe. faz. Não faz. Faz parte da classe 4. Faz parte da classe 4. Meus monetários. Temos meios monetários, né? Temos aqui meus monetários. Depósito à ordem. 43. É a conta, né? Depósito à ordem. Temos 43.1, né? Sim. Vamos recorrer ao nosso plano geral de contabilidade. Temos 43.1 banco, né? Sim. Moeda nacional. Então, 43.1.1. Temos quanto no banco BAE? 100 mil. 100 mil kwanzas, certo? Temos 100 mil kwanzas, né? 100 mil kwanzas no banco BAE. Temos mais algum elemento patrimonial que faça parte do ativo corrente? Mais algum elemento patrimonial que faça parte do ativo corrente? Fornecedores correntes. Fornecedores correntes faz parte. Não, praticamente eles é que nos fornecem, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Não. Então o que é que nos resta? Depois sobre o lucro, não. IRT. Não. Não resta nada. Não resta-nos nada, certo? Então o que é que nós fizemos? Qual é o procedimento? Qual é o passo agora? Encerramos com ativo corrente. Nós achamos o total do ativo corrente. Total do ativo corrente, certo? Certo. Então, como é que nós fizemos para achar o total do ativo corrente? Fizemos o somatório de todos os nossos ativos, não, dos nossos ativos correntes. Fizemos o somatório de todos os nossos ativos correntes. É isso aí, tá certo. Então nós temos aqui. Quais são os ativos correntes que nós temos? As mercadorias, caixas de coxa, caixa de arroz, Temos caixa de óleo. caixa de frango, certo? Mais caixa de arroz, sacos de arroz, né? Caixa de arroz. Caixa de arroz. Sacos de arroz, mais caixa de óleo vegetal, né? Caixa de azeite galo. Caixa de azeite galo. Clientes. Mais Clientes correntes. clientes correntes, né? Mais Meios monetários. mais Depósito à meios ordem. monetários, depois a ordem BAE, né? 100 Sim. mil. Então,
Nosso total do ativo corrente foi de 2.700.000 kwanzas, né? Certo. E agora? O nosso ativo corrente. Agora, qual é o procedimento? Temos que achar o total do ativo. É isso aí, pessoal. Nós precisamos achar o total do ativo, mas antes de acharmos o total do ativo, tem uma informação importante. Pessoal, se inscrevam no canal se vocês estão gostando das aulas. Deem like no vídeo e comentem qualquer coisa. Nós lemos todos os comentários, pessoal. Porque nós estamos aqui a passar, estamos aqui a agregar valor para vocês. Então, é natural que vocês compartilhem, deem like, subscrevam no canal, certo? Certo. Então é isso aí, pessoal. Vamos achar o total do nosso ativo. Do nosso ativo. Achar o total de quê? Já achamos o total. Achar o total do ativo não corrente e do ativo corrente. Eu não estou suportando mais. Achar o total do ativo, porque nós já temos o total do ativo não corrente e o total do ativo corrente, certo? Pai da já tem respondido isso para ele. Nós precisamos achar o total do ativo, entendido? Uhum. Porque nós já achamos o total do ativo não corrente, que foi de... Total do ativo não corrente foi de 142.300.000 kwanzas, certo? O total do ativo corrente foi de 2.700.000 kwanzas. Então nós precisamos achar o total do ativo, ou seja, o total do ativo, né? Uhum. Nós vimos que o ativo está dividido em duas partes, ativo não corrente e ativo corrente. Então, para acharmos o total do ativo, o que é que nós fizemos? Está me perguntando? Sim, Para achar o total do ativo. certo. Somamos o ativo não corrente e o ativo corrente. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, somamos o ativo não corrente mais o ativo corrente, né? Isso. Então, nós temos um total do ativo de 145 milhões, entendido? Então é isso, pessoal. Nós achamos aqui o nosso total do ativo, né? Uhum. Muito fácil, muito simples. Nós vimos que no lado esquerdo, o lado do ativo, nós não temos praticamente mais nada para nós acharmos, né? Porque nós até já fechamos, já achamos o nosso ativo. O que é que nos falta agora? Passamos para o lado direito, né? Uhum. O capital próprio e passivo. Precisamos do quê? Da nossa classe 5, capital e reservas. E depois precisamos da classe 3, terceiros de médio e longo prazo e terceiros de curto prazo, né? Uhum. Então, nós temos aqui a classe... Qual classe? 5. Classe 5. Nós temos aqui a classe 5, capital e reservas, pessoal. Nós precisamos achar o quê? O nosso capital próprio, certo? Uhum. Por quê? Porque de acordo com a fórmula que nós estudamos nas aulas passadas, nós vimos que para nós acharmos o capital próprio, ou seja, a fórmula mais importante da contabilidade, a fórmula que nós precisamos equilibrar o nosso balanço, nós estudamos que o balanço é um equilíbrio, Sim. certo? Uhum. Não pode estar desequilibrado. Tem que existir sempre um equilíbrio entre o ativo e o capital próprio mais passivo, certo? Certo. Então, a equação fundamental do balanço da contabilidade, vimos que o ativo, nós estudamos que o ativo é igual a capital próprio mais passivo, né? Uhum. Então, nós já temos o nosso ativo. Nosso ativo é de quanto? 145 milhões. Capital próprio. Qual é a conta? 51. 51. Xê. Tenta. Uhum. 51. Capital, né? Nosso capital próprio. Nós já temos o nosso capital próprio. Não. Precisamos achar. Uhum. E como é que nós vamos achar o capital próprio? Lembrando sempre que o capital próprio é igual, ou seja, o ativo é igual ao capital próprio mais passivo. Uhum. O que é que nós precisamos fazer para achar o capital próprio? Achar o capital. Não, queremos achar o capital próprio. Como é que nós fizemos? De acordo com a fórmula. Vai ser a diferença do ativo e o passivo. Já temos o ativo, certo? Sim. Mas não temos o passivo. Não temos o passivo. Precisamos achar o quê? Mas eu preciso achar o quê? Peraí, não sei. Como é que Temos vamos passivo. achar? Nós precisamos achar o passivo, certo? Nós primeiro precisamos achar o passivo. Mas como é que nós vamos achar o passivo se ainda nem o capital está em primeiro, na primeira escala? Ignora. É ignorar. Não temos ainda o capital. Nós primeiro precisamos achar o passivo. É lógica, estás a ver? Uhum.
A fórmula do capital próprio que nós estudamos há muito tempo, qual é? Do quê? Do capital próprio. Capital próprio vai ser igual a ativo menos passivo. Capital próprio é igual a ativo menos passivo, pessoal, nós já estudamos isso. Então é isso, pessoal, nós já estudamos a equação fundamental do patrimônio. Nós vimos que o patrimônio é um conjunto de bens mais direito menos obrigações, né? Uhum. Substituindo os termos bens e direitos por ativo e obrigações por passivo e patrimônio líquido por capital próprio, podemos afirmar que capital próprio é igual a ativo menos passivo, certo? Uhum. Então, nós precisamos primeiro do passivo. Pessoal, vocês sempre que não tiverem o capital próprio, não se preocupem. Primeiro achem o passivo, depois façam a diferença entre o ativo, ou seja, façam a diferença entre o ativo menos o passivo que vocês acharem. Total do passivo. Uhum. Total do passivo que é igual ao passivo não corrente mais o passivo corrente. Sim, A diferença será o capital próprio, sim, certo? claramente. Depois, para equilibrar, fizemos como? Fizemos o capital próprio mais o passivo, teremos o equilíbrio, certo? Sim. Mas vamos ver mesmo agora, veremos. Então aqui temos a classe passivo, né? Uhum. Passivo. Não está passivo. Passivo não corrente. Temos algum passivo não corrente, certo? Temos sim. Classe 3. 3. Temos algum elemento patrimonial do passivo não corrente? Temos Qual? empréstimo obtido de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Como assim? Por aí nem tem curto, médio e longo. Empréstimo obtido de médio e longo prazo, certo? Ah, isso aí. Empréstimo, qual é a conta? Conta 3. Não estou a falar classe, conta. 33. 33, certo? Empréstimos, né? Uhum. Temos empréstimo de empréstimo moeda nacional, né? Sim. 33. Então é isso, pessoal. Temos aqui um empréstimo bancário de médio e longo prazo do ativo não corrente, né? Qual é o valor do empréstimo que nós obtivemos? 10 milhões. 10 milhões de Kwanzas. kwanzas, pessoal. 10 milhões, certo? Uhum. Temos mais algum empréstimo, algum elemento patrimonial que nós podemos registrar no passivo não corrente? Fornecedores correntes. Fornecedores correntes, certo? Uhum. Errado. Fornecedores correntes consideramos no passivo corrente. Estamos a abordar sobre o passivo não corrente. Ah, se na empresa não precisa esperar um ano e blá blá blá. Não temos, certo? Não Não. temos mais nada. Achamos o total do Passivo não corrente. passivo não corrente, que é igual a 10 milhões. 10 milhões. Passivo não corrente é igual a 10 milhões. Então passamos para o passivo Corrente. corrente. Passivo corrente classe 3, certo? Uhum. Classe 3, precisamos seguir a ordem do plano geral de contabilidade. No passivo temos algum fornecedor, né? Temos fornecedores correntes. No passivo não temos clientes, certo? Temos clientes. Essa conta clientes, se nós tivermos no passivo, ou seja, se a nossa empresa tiver a dever a clientes, Uhum. como eu dizia, pessoal, se a nossa empresa por algum motivo tiver uma dívida para com um cliente, certo? Uhum. Ou seja, estamos a dever ao cliente qualquer coisa, algum valor, né? Estamos a dever ao cliente. Nós não utilizamos essa conta 31.1 aqui no passivo. Ó. Nós utilizamos apenas a conta 31.1, clientes correntes, apenas no ativo corrente, certo? Apenas no ativo, consideramos apenas no ativo. Se nós tivermos a dever um cliente por algum motivo, nós iremos utilizar a conta 37.9. Outros valores a pagar, certo? Isso no passivo corrente. Isso no passivo corrente. Isso no passivo corrente. Dúvida? Nenhuma. Então é isso, pessoal. Vamos avançar aqui. Nós precisamos achar, não temos nenhum cliente, né? Não estamos a dever nenhum cliente. Então precisamos da nossa conta fornecedores. Temos fornecedores, né? Uhum. Temos fornecedores correntes aqui. Fornecedores correntes. 32. Temos 32 fornecedores correntes, temos, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, esse fornecedor faz parte do grupo ou do não grupo. Vamos considerar como não grupo, certo? Uhum. Nacional.
É um cliente nacional, não um grupo. Fornecedor corrente. Qual é o valor? O valor do nosso fornecedor? O valor do nosso fornecedor corrente? 5 milhões. 5 milhões. O que é que isso significa? O que é que significa fornecedores correntes? Significa que nós fomos até o nosso fornecedor e realizamos, efetuamos uma compra a prazo, certo? Não pagamos. Então nós vamos pagar esses 5 milhões depois, num período inferior a um Inferior a um ano. ano. Por isso é um passivo corrente. Entendido? Certo. Temos mais alguém? Algum elemento patrimonial que faz parte do passivo corrente? Imposto sobre lucro. Imposto sobre os lucros, certo? Sim. Imposto sobre os lucros é uma conta que faz parte. É uma conta 34, né? Sim. Temos aqui imposto sobre os lucros, 34.1. Mas E o antes, IRT primeiro. IRT primeiro, né? Uhum. IRT está em primeiro lugar. Nós temos mais. Estado, não? Estado, sim, faz parte do Estado. O Estado 34. é onde nós pagamos impostos, certo? É 34, não? 34. Mas antes disso, nós precisamos registrar o nosso empréstimo de curto prazo, né? Temos um empréstimo de curto prazo. Uhum. Temos um empréstimo de curto prazo. Qual é a conta do empréstimo? Antes de nós passarmos para 34, temos uma 33, empréstimo bancário. Não é isso? Certo. Então, nós temos uma 33. Nós temos um empréstimo bancário, né? Temos um empréstimo bancário de curto prazo. Não é isso? Uhum. Então, nós não podemos, pessoal, nós temos que organizar sempre a nossa contabilidade. Não podemos passar para 34, depois o nosso balanço vai ficar desorganizado, né? Se bem que vai equilibrar, vai estar certo, mas as contas estarão desorganizadas. Qual é o valor que nós temos? 1 milhão. 1 milhão de kwanzas. 1 milhão de kwanzas, certo? Uhum. Então agora nós podemos passar para 34. 34 que é? Estado. Estado. Pessoal, quando nós falamos sobre fiscalidade, vamos abordar sobre realmente quem é o Estado. Quem é o sujeito ativo do imposto, certo? Uhum. Porque nós somos sujeitos passivos do imposto. O Estado é o sujeito ativo. Vamos estudar sobre fiscalidade e veremos alguns impostos fundamentais, importantes, impostos do dia a dia, certo? Uhum. Então, avançado, temos aqui alguns impostos. Temos 34, Estado Imposto sobre os Lucros, né? 34.1. Ou seja, temos aqui 34.1.1. Temos mais algum imposto? Temos. Qual? IRT. IRT, Imposto de Rendimento do Trabalho, né? Uhum. 34.3.1, certo? Certo. 100 mil, 100 mil kwanzas, né? 100 mil kwanzas. Então é isso, pessoal. Não temos mais nenhum elemento patrimonial que faça parte do passivo não corrente e do passivo corrente. Então isso significa que nós terminamos com os nossos elementos patrimoniais, certo? Certo. O que é que nós precisamos fazer agora? Achar o passivo Acharmos o total. do passivo. Total de quê? Do passivo? Do passivo, não, do passivo corrente. Do passivo corrente, certo? Que será igual ao quê? É o somatório. Somatório de fornecedores correntes, né? Mais empréstimo de curto prazo, mais o imposto sobre os lucros, mais IRT. imposto do rendimento de trabalho, né? Então, nosso passivo corrente foi de 5 milhões e 600 mil kwanzas. Dúvidas? Nenhuma. E o que é que nós precisamos fazer agora? Achar o total do passivo. Achar o total do passivo. O total do passivo será igual ao... O passivo está dividido em duas partes, assim como o ativo. Passivo não corrente e passivo corrente. E saber isso, presidente. E para acharmos o total do passivo, como é que fizemos? Vamos somar o passivo não corrente e passivo corrente. Passivo não corrente mais passivo não... É muito fácil, pessoal. Muito fácil. Isso aqui mesmo é fácil, não tem como.
Fórmulas simples, formas fáceis. Então, temos aqui um passivo de 15 milhões e 600 mil kwanzas, certo? Então, aqui embaixo, vamos seguir o quadro, né? Temos o quê? Total do capital próprio mais passivo, não é isso? Sim. Então, aqui nós escrevemos total do capital próprio mais o quê? Passivo. Mais passivo. Então, precisamos achar o total do capital próprio mais passivo. O que a fórmula diz? A fórmula diz que o ativo é igual ao capital próprio mais passivo, né? Já temos o ativo, temos o passivo. Temos o ativo e o passivo. O que nos resta agora? É achar o quê? O capital próprio. O capital próprio. O capital próprio que é... O capital próprio... Qual é a fórmula do capital próprio? A diferença entre o ativo e o passivo. Pessoal, já estudamos sobre isso, né? Capital próprio é a diferença entre o ativo menos o passivo. Qual é o nosso ativo? De quanto é que é total do ativo? 145 milhões. 145 milhões. Total do passivo? 15 milhões e 600. 15 milhões e 600. Então, fizemos o quê para achar o capital? Isso vai ser igual a... O capital próprio será igual a 145 milhões, né? Menos o quê? Total do passivo. 15 milhões e 600. Então, o nosso capital próprio foi de 129 milhões e 400 mil. E 400 mil. Nós fizemos ativo menos o passivo, certo? Então, o que diz a fórmula? O que diz a fórmula? A fórmula mais importante da contabilidade. Ativo agora, nós próprio. estudamos que o balanço é equilíbrio, né? Nós estudamos que o balanço tem que existir um equilíbrio no balanço, certo? Então, para existir o equilíbrio, aplicamos a fórmula. Já temos o ativo, já temos o capital próprio. Agora, o que é que nós fizemos? Achar o passivo. Já temos o passivo. Agora vamos achar o capital próprio mais passivo. Fizemos o quê para equilibrar? Fizemos o já está aqui, já está escrito, né? Está tudo escrito. Fizemos o total do capital próprio mais o passivo. Capital próprio está aqui, né? Certo? Fizemos o capital próprio. Isso será igual, para existir um equilíbrio, isso será igual ao capital próprio mais o quê? Mais passivo, mais total do passivo, certo? Temos aqui um equilíbrio. Tá a entender? O equilíbrio está onde? Está no 145 milhões, tal como no ativo. Então, no ativo nós temos 145 milhões, capital próprio mais passivo também temos 145 milhões. Esse é o equilíbrio que existe, certo? Então, se por acaso tiver um acréscimo no passivo, ou não dar o mesmo resultado? Está errado. Entendido? Sempre? Tem que existir sempre um equilíbrio. Se aqui for 100, aqui também terá que ser 100. Se aqui for 500, 500. Como eu dizia, pessoal, o ativo e o passivo ou seja, o ativo e o total do ativo e o total do capital próprio mais passivo tem que ser iguais. Esse é o nosso equilíbrio. Nós achamos o nosso capital próprio, certo? Dúvidas? Nenhuma, pessoal. Nós temos aqui o nosso balanço horizontal, certo? Balanço horizontal, como nós vimos na aula passada, na aula que nós estudamos sobre a teoria do balanço. Estudamos a teoria, agora estamos a estudar a prática. Então é isso, pessoal. Nós terminamos aqui o nosso balanço patrimonial, balanço inicial. Por quê? Porque a data está em 1 de janeiro de 2019. Significa que é um balanço inicial, empresa, terra fértil, LDA. Atividade social, comercialização de bens alimentares, certo? Então nós acabamos de fazer aqui o nosso balanço horizontal, certo? Balanço horizontal, nós achamos o nosso ativo, passivo e capital próprio, certo?
Muito fácil, muito simples, pessoal. E nós temos aqui também o nosso balanço na vertical, né? Na vertical, que na verdade é a mesma coisa. Na verdade é a mesma coisa. Eu só coloquei na vertical, né? E aqui está mais próximo do balanço da vida real. Um balanço real, nós temos 2 anos, o ano corrente e o ano passado, né? O ano corrente que nós tivemos nossos fatos patrimoniais. Se fosse uma empresa que já tem atividade comercial, então no ano de 2019 já viria com resultados, né? Isso. E nós aqui precisaríamos achar teríamos resultado transitado, né? Teremos resultado transitado do ano de 2018. Nas próximas aulas nós estudaremos balanços com resultado transitado, resultado líquido, precisamos achar o resultado líquido de exercícios, reservas legais, capital social, certo? São 4. Nos falta apenas 4 elementos que nós precisamos enquadrar no nosso balanço. Porque na verdade esse aqui é um balanço simples, um balanço básico, né? Um balanço simples, balanço básico. Balanço na vertical é a mesma coisa, pessoal, mesma coisa que o balanço na horizontal. Apenas substituir aqui, né? Coloquei 2019 e 2018. Como nós já estudamos nas aulas passadas, o balanço na vida real é este aqui, né? A única diferença está aqui na nota. Até porque este balanço da vida real é um balanço sintético. Nós estudamos um balanço analítico. Por quê? Porque nós descrevemos todas as contas, ou seja, descrevemos todas as subcontas. Já no balanço sintético, nós temos apenas as contas de primeiro grau, né? Temos aqui mobilizações corpóreas, mobilizações incorpóreas. E que na nossa próxima aula nós faremos um balanço sintético. Balanço sintético muito fácil, muito simples. Na verdade, o balanço sintético, o que é que nós vamos fazer? É a mesma coisa, só vamos somar esses dois valores e vamos colocar aqui. Imobilizações corpóreas, pessoal, spoiler da próxima aula, vamos fazer isso. Balanço sintético é muito fácil, eliminamos essas contas e enviamos para a conta, ou seja, essas contas aqui, esses todos os valores, somamos e enviamos para a conta do primeiro grau. Imobilizações corpóreas, é só isso, balanço sintético, que nós faremos na nossa próxima aula. Então é isso, pessoal, se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no canal, dão um apoio monetário no vídeo só porque nós não estamos a pedir mais dinheiro, né? Não significa que nós já estamos boss. Significa que vocês têm que contribuir para nós comprar equipamentos com mais qualidade, certo? Certo. Como eu dizia, pessoal, na próxima aula faremos um balanço inicial sintético. Na verdade é o mesmo balanço, mas transformaremos em balanço sintético. É isso aí, pessoal, se inscrevam no canal, tamo juntos e fomos!